Graças e paz, galera. Eu sou o Edner Ferrari, estamos aqui com mais um Interligado Gospel. O programa de hoje está mais especial do que nunca. Uma história magnífica, que é os 7 anos na caminhada da fé, quando tudo começou, e assim os propósitos nasciam em 2 corações. Com vocês, os pastores Marcos Orati e Heloísa Orati, que também são os meus pastores. Prazer, pastor, tê-lo aqui. A pastora também. Apresenta para o público de casa. Bom dia, né, a todos aí os telespectadores, né, no Canal 10. Deus abençoe as vossas vidas assim, imensamente. Né? E hoje, para nós estarmos aqui, é um motivo de muita alegria. Tá? Eu me chamo Marcos Orati. Aqui está minha esposa, a pastora Heloísa Orati. E ambos nós somos pastores da Igreja Luz para os Povos, aqui em Fernandópolis. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui com vocês hoje, nessa manhã tão preciosa e nesse momento maravilhoso de muita comunhão aqui, Edmer. Amém. É um prazer estarmos aqui mesmo, com o nosso discípulo amado aqui, o Edner. E eu creio que vai ser uma manhã especial que Deus preparou para todos nós. Igualmente, eu estou muito feliz de tê-los aqui. É uma honra, um programa hoje especial. E que vai ter muita coisa hoje aí, muito testemunho edificante aí para vocês aí de casa. Pastor Marcos, a sua história é comovente e uma história muito fidelizada e marcada pelas promessas de Deus, né? Conta pra gente quando e como começou o seu grande testemunho na caminhada da fé. Pergunta muito bem colocada. Na verdade, eu me rendi ao Senhor Jesus aos 7 anos de idade, né, por motivos assim de saúde. Quando eu era pequeno, né, eu tinha um problema de saúde, muito doente. Eu lembro como se fosse hoje, uma funcionária, né, que trabalhava na casa da minha mãe. Ela falou do amor de Cristo para nós. Eu lembro o nome dela até hoje, não sou tão velha assim, mas ela chama Ângela. E um dia ela falou para minha mãe: olha, dona Augusta, estou falando do amor de Cristo, eu gostaria que a senhora fosse conosco, né, na igreja, que eu creio que Deus vai restaurar o físico do teu filho. E assim fomos. Nós fomos ali, né, na igreja. Uma curiosidade: a igreja onde eu aceitei Cristo, recebi Cristo desde pequenininho, foi a igreja do Evangelho Quadrangular. E lá, para a glória do Senhor Jesus, Deus realmente operou o milagre, Ele fez a obra. Então, desde os meus 7 anos, nós estamos nessa jornada da fé. E aos 13 anos foi um momento onde realmente, em fé, eu entreguei a minha vida para Cristo, descendo as águas para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu imagino que essa pessoa, a funcionária da casa, né, ela foi muito assim especial. Você tem contato hoje com essa funcionária? Tem curiosidade de saber onde ela está, tudo? Né? Porque pessoas que marcam a gente quando entra na fé, lá no primeiro dia da igreja, são pessoas que a gente fica no baú, vamos dizer assim, né? No baú espiritual. Você tem ainda informações sobre essa pessoa que foi especial? O Edner, eu não tenho mais contato com ela, né, porque em nossas peregrinações os anos passaram-se e eu perdi contato com ela, mas o coração nosso em forma alguma perdeu-se contato com ela, né? Nunca mais eu a vi. Eu não sei se ela mora em Fernandópolis ou não, mas eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela foi um instrumento do Senhor dentro da nossa família para falar do amor de Cristo para nós. É verdade, com certeza em oração aí tá ligado o tempo todo, né, com essa pessoa que foi aí o instrumento. Pastor, você citou aqui, você teve um problema de saúde, né? Teria algum problema em falar qual problema é esse e quando você teve a certeza da cura, da tua restauração por completo? Não tem problema nenhum, o testemunho tem que ser contado. A verdade
é que desde o ventre, né, eu já nasci prematuro. Eu nasci, né, aos 7 meses e quando eu nasci, logo alguns médicos acreditavam naquela época que eu teria algum problema de tuberculose, mas a verdade não era nada disso. Minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé, né? Então eu nasci prematuro, aquela coisa assim de... a criança sempre está com um problema de saúde até aos 6 anos, ir no médico, retorno, às vezes fraco, né? E eu lembro que aos 7 anos eu tive a hepatite A, que é comum, às vezes muitas crianças têm isso na infância, né? Mas eu tinha muito problema de saúde devido, eu acho que essa questão de eu ter nascido prematuro, e eu tinha essas deficiências, sistema imunológico às vezes assim muito em baixa, né? Mas Deus é bom em todo tempo, que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Então, na verdade, esse é um testemunho. Hoje as pessoas olham para nós e falam, poxa, para quem nasceu prematuro hoje está desse tamanho, né? Mas Deus é bom. Comeu bastante arroz e feijão, né? Muito. Muito. Pastor, você teve aí muitas passagens, né, ministeriais, tudo, ao longo da sua caminhada na fé, passou por algumas igrejas, né? Conta pra gente como foi esse processo seu, até então, como que foi a chegada da pastora Heloísa em sua vida, tudo. O público de casa gostaria de saber, né? O período aí na faculdade, né? Gostaria de saber. Essa pergunta aí, se fosse para nós falarmos aqui os detalhes, né? Ficaríamos aqui o dia todo. Então eu vou tentar ser breve aqui no meu relato de vida. Mas, como eu lhe disse, a igreja que eu aceitei a Jesus foi a igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Fernandópolis mesmo, né? Me recordo como se fosse esse momento, tá? Na época do pastor Adolfo Nascimento. E logo após, nós tivemos uma direção, eu e a minha mãe, tá? Eu ainda adolescente, foi um momento onde ela sentiu que nós deveríamos ter um momento ali na Igreja Universal do Reino de Deus. Só uma curiosidade, tá? Eu sou filho único, a minha mãe ela mora aqui em Fernandópolis, ela se chama Augusta Orati. Conheço. E o meu pai, ele faleceu alguns anos atrás, e ele chamava Alcídio Orati, né? Então a minha família é toda aqui de Fernandópolis. E fomos para a Igreja Universal, e lá eu tive experiência em ser obreiro deste ministério, cujo qual hoje eu aprendi muito sobre fé. Na Quadrangular também assim, eu aprendi muitas coisas relacionadas à fé. Com 13 anos, eu sempre gostei muito da área de música. Deus me chamou, pela bondade dele, ele me capacitou. Eu gostava muito assim do instrumento, do teclado. E na Universal também eu tive a oportunidade de tocar, fui obreiro e aprendemos muitas coisas, né? E um tempo depois, já ali na Igreja Universal do Reino de Deus, um dia eu senti no meu coração que eu tive uma direção de ir para o ministério onde eu fosse ter um aprofundamento maior na palavra de Deus, tá? E assim foi. Foi quando eu conheci a Igreja Batista aqui em Fernandópolis, né? Ainda na época que eu fui à Igreja Batista, né? Pastor Diocélio. E também lá na Igreja Batista eu tive experiências na área com música, na área com célula, né? Lideramos célula, e para mim foi algo assim muito peculiar, porque por onde eu passei, eu falo que tudo teve um propósito de Deus. A nuvem da glória de Deus, quando ela se deslocou, eu entendi isso como um chamado. Tá? Eu não vou falar aqui todas as entrelinhas, porque eu acho que não tem necessidade, né? A tua pergunta foi bem objetiva, mas tudo isso que aconteceu foi debaixo assim, de uma bênção de Deus, foi debaixo de uma direção de Deus,
e teve um propósito até então. Foi quando você fez a pergunta da Heloísa. Eu conheci a Heloísa justamente, foi ali na Igreja Batista, né? Foi ali que eu conheci ela e ela também me conheceu. Que os propósitos se uniram, né? Pastor, você comentou aqui sobre o teu gosto musical. Você parece que toca teclado, né? Você falou sobre que Deus capacitou você. Você então recebeu esse dom vindo de Deus, ou teve um preparo também, né? Que às vezes o público de casa, que às vezes não é acostumado com a linguagem ainda cristã, pergunta, mas como assim Deus capacita alguém, né? O público tem essa curiosidade também quando fala isso. Eu recebi o dom, mas como assim veio e eu fui lá e cantei e aquilo aflorou em mim? Explica para o pessoal de casa como que você foi recebendo esses instrumentos de Deus ao longo da carreira cristã. Pergunta muito bem colocada. Interessante. Nessa parte musical, quando pequeno, meu pai me colocou para fazer aulas de violão. Mas até então não me identificava, não gostava. Não era o que queria. Não era o que eu queria, na verdade. Eu até corria das aulas. Hein? Mas um dia, aos 13 anos, eu percebi que eu tinha um certo feeling, né? Algo assim voltado para o teclado. Né? E eu fiz sim um curso muito rápido, diríamos, um curso de 3 meses, onde eu aprendi algumas coisas básicas, mas quando eu falo assim que é um dom de Deus, eu comecei a ir atrás, naquela época, ficar perto de um amigo, de outro amigo que às vezes entendia um pouco de música, e assim veio essa capacitação, né? Então, é o que nós falamos hoje, né? Eu tinha uma certa facilidade de tirar as canções de ouvido, né? A gente ouvia na época as canções e nós tirávamos ali, então eu tinha essa certa facilidade que Deus foi trabalhando isso dentro de nós, uma curiosidade. Na época, alguns anos atrás, tinha uma banda aqui em Fernandópolis de cunho evangélico, que era a banda Palácios, né? Eu acredito que o Elder, em um dos programas anteriores, eu não sei se ele chegou a relatar sobre isso, mas eu era um dos tecladistas desta banda, onde o Senhor nos abençoou muito nesse momento aqui em Fernandópolis com esta banda. Que inclusive essa banda Palácios, por volta de 2005, se não me engano, essa média, é uma banda que ela fazia evangelismos nas faculdades, né? Uma banda bem conhecida aí em anos passados aí, que até hoje marca a geração da igreja aqui na nossa cidade. Pastor, eu estava pesquisando também sobre a sua história. Você aos 13 anos de idade foi para o batismo, né? Sim. A pessoa, quando ela vem para um meio cristão, eu sempre falo aqui, não num quesito renúncia no sentido sofrer, mas há uma renúncia, né? Que por uma linguagem adolescente, vamos dizer assim, alguns adolescentes vão enxergar difícil, né? Nossa, mas com 13 anos já estou ali engajado numa igreja. Como que uma pessoa de 13 anos, né, e ainda em anos atrás era um comportamento mais contemporâneo, tradicional às igrejas, né, como que você realmente sentiu, agora meu coração tocou para batizar? Porque às vezes tem jovens que têm ali 13, 14 anos, mas tem naquela dúvida, vou, não vou, fica com aquele receio, pensa que a igreja muitas vezes até que ponto é só não, mas nunca vê o sim do prazer das coisas de Deus, né? Às vezes os adolescentes, alguns, um outro, tem esse tabu. Então conta como que foi realmente a confirmação de você aos 13 anos para descer às águas batismais. Edner, essa pergunta também, todas estão sendo muito bem colocadas aí, mas eu desde os meus 7 anos, eu sempre tive assim, minhas experiências em Deus. Essa questão de orar, essa questão de ler a Bíblia. E no decorrer dos anos, eu entendi de uma forma muito clara dentro de mim
que havia um chamado de Deus na minha vida. E aos 13 anos, quando nós descemos as águas, né, porque a Bíblia fala sobre isso, e o padrão de fé, o exemplo de fé para nós é o próprio Jesus. A Bíblia fala sobre o batismo dele, onde João Batista, o primo dele, batizou ele ali, né, no Rio Jordão. Então eu tive essa experiência muito profunda em Deus. E sobre a questão do chamado, já aos 13 anos, logo depois do batismo, eu sempre tive paixão por almas. Eu me recordo de uma forma muito singular agora, que aos 13 anos, um dia, eu estava no quarto, ainda eu lembro que o chão era de taco, e ali, de joelhos dobrados, um dia eu falei: Senhor, o meu sonho um dia é ser pastor de ovelhas, eu quero cuidar de almas. E isso foi uma forma muito clara, eu tive uma visitação muito forte da presença de Deus ali, aos 13 anos, porque o chamado pastoral, já diz, né, é um chamado. Ele não é comprado, ele não é, enfim, alcançado por outros meios. É uma vocação que realmente ela vem de Deus para as nossas vidas. E aos 13 anos eu tive essa clareza dentro do meu coração, e oração foi uma experiência assim, muito real que eu tive com Deus naquele momento ali. E para a glória do Senhor, passaram-se alguns anos, estamos aqui hoje, cuidando de vidas, cuidando de almas, para a glória do Senhor Jesus. Pastor, nós temos uma geração de jovens na igreja, em todos os ministérios, que elas têm esse chamado já ministerial, mas às vezes elas ficam com um tabu de assumir, né? Pela questão, eu acho que não é o momento agora não, eu vou esperar um período na minha vida, depois eu vou lá e vou seguir o chamado. Qual que é o seu conselho para esse que às vezes já tem um chamado nessa idade até que você teve e fica adiando isso? Na verdade, eu falo que tudo tem um tempo, né? Eclesiastes 3 fala muito sobre a questão do tempo. E no decorrer desse tempo, este jovem que nos assiste aí agora, Deus vai estar ministrando ao seu coração. A Bíblia fala: jovens, vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno, porque a palavra de Deus ela habita em vós. Eu costumo dizer que Deus usou Davi, ainda jovem, Deus usou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, o José do Egito, né? Então, quantos jovens que foram chamados. Eu entendo que no mundo de hoje, a verdade é o seguinte: as coisas elas são muito atrativas em relação ao mundo. O mundo ele é muito atrativo, as portas do mundo elas são muito atrativas. E de uma certa forma isso pode tentar minar alguns desejos no coração do jovem em relação às coisas de Deus, porque por causa de uma sedução, por causa de um engano, diríamos. Mas você que nos ouve aí agora, jovem, Deus tem uma promessa na tua vida. Eu creio que Deus ele deseja usar a todos de uma maneira muito peculiar, muito singular. E Deus tem planos, sim, porque essa é a vontade de Deus. Mas no devido tempo, assim, quando a palavra de Deus, que é uma semente, que ela cai em nosso coração, ela vai frutificar. Então é questão do tempo também, tá, Edna? Nós temos aqui também o testemunho da pastora Heloísa Orati, né? Pastora, como que é a confirmação do seu propósito quando você estava recebendo o chamado ministerial? Como que foi o seu processo de chegar a ser uma pastora? Bom, para mim foi uma surpresa de Deus, né? Foi quando eu conheci o Marcos, né? Pastor Marcos. Nesse tempo que fui para a Igreja Batista com meu irmão, né? Lá conheci, lá entrei no coral da igreja, porque eu adoro, né, adorar a Deus. E ali no Ministério de Louvor eu conheci ele.
e já ouvia falar desse chamado dele. Mas até então, assim, não pensava nisso para mim, né? Não sabia que Deus tinha escolhido eu também. E Deus foi ministrando fortemente no meu coração esse chamado e foi me capacitando para isso, né? Mas não é uma coisa que veio de mim desde nova, desde pequena. É uma coisa que Deus me escolheu mesmo para estar ao lado dele como auxiliadora, como pastora, uma escudeira na vida dele, né? Então, assim, foi uma preparação realmente de Deus mesmo e uma surpresa mesmo para a minha vida. Só que hoje eu amo o que eu faço, eu amo cuidar das mulheres, eu amo ser pastora mesmo. Pastora Heloísa, antes até de conhecer o pastor Marcos, né, ele já recebendo esse chamado ministerial, você já tinha uma projeção, chegou a imaginar que você já iria virar uma pastora, ou isso realmente surgiu quando você conheceu ele? Não, isso realmente surgiu quando eu conheci ele e principalmente quando eu conheci a Igreja Luz para os Povos, que foi lá em Goiás, né? Porque até então a gente era da Igreja Batista, né? E eu já sabia desse chamado dele pastoral na vida dele. E lá, né, eu tive uma pastora que cuidou de mim quando a gente conheceu a Igreja Luz para os Povos, que era a pastora Adélia e o pastor Almir, que foram canais de bênçãos nas nossas vidas, né? Foi quando nós conhecemos o ministério. E ela, né, um belo dia virou para mim e perguntou para mim: você está preparada para ser uma pastora? Na hora foi um choque, assim, né? Uma surpresa, igual eu falei. Mas eu falei assim, posso não estar preparada, mas Deus vai me capacitar para cumprir esse chamado que Ele tem para minha vida. E nisso foi quando então foi conhecendo o pastor, tudo. Eu acho que um assunto que é bom a gente falar aqui, todo jovem solteiro na igreja, né, a gente, ainda mais quando chega 12 de junho, o meio evangélico sempre fala sobre relacionamento e santidade. E o relacionamento como um todo, quando você aí quer conhecer a sua Rebeca, os rapazes, e as moças, o Isaac, né? Como que é um testemunho em santidade para os jovens aí da nossa geração aí de hoje em dia, né? Que é um dos assuntos que mais movimenta toda a juventude nas igrejas, né? E os que vão agregando nelas. Edner, essa pergunta, ela também muito bem colocada. A Bíblia fala que sem santificação ninguém irá conhecer a Deus. E como eu disse alguns instantes atrás, a Bíblia fala assim: todo aquele que quer ser amigo do mundo e das paixões desse mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4,4 fala sobre isso. Tá? O mundo realmente ele é muito atrativo. Existe até um termo que, né, um clichê, algo que espalhou, banalizou, né, que fala assim, o ficar. E muitos até ministram e pregam sobre isso. Aquele que fica ficando vai acabar ficando, né? Mas nós temos que andar na contramão do mundo. A Bíblia, em momento algum, ela dá margem para esse ficar. E quando nós falamos sobre um relacionamento em santidade, quando o casal entende, os jovens, o casal entende que este compromisso, a Bíblia não fala nem sobre a palavra namoro, porque a palavra namoro, de acordo com a língua latina, ela significa fazendo amore. Então não casa a palavra também namoro, apesar de que não tem nada errado em nós falarmos sobre namoro. A gente tem que entender, né, a etimologia da palavra. Mas a gente fala de compromisso. E quando é um namoro que agrada aos olhos de Deus, é aquele compromisso onde o casal está crescendo na fé, eles estão crescendo respaldado na palavra de Deus, na oração, que Deus tem que ser o centro, Deus tem que ser o primeiro em tudo na nossa vida. E no relacionamento também não é diferente. Às vezes um jovem, uma pessoa, ela entra em um relacionamento e ela começa a endeusar aquela pessoa.
E isso começa a tirar Deus do centro. Deus começa a sair do centro. E nós temos que tomar muito cuidado. Eu costumo falar para o jovem, este teu compromisso está levando você mais para perto de Deus ou está ali afastando de Deus? Nós temos que trabalhar muito com essa questão da conscientização. Então, quando o casal, eles entendem o caminho da oração, o caminho da palavra, o caminho de ambos estarem orando, eu acredito que este será um compromisso onde tem tudo para chegar em um noivado e em um casamento. Só quero fazer uma ressalva dentro disso. É muito importante hoje os jovens trabalhar com foco, ter foco. Eu quero casar, estou falando dentro da igreja, tá? Igrejas. Eu quero casar, mas ele tem que ter alvo, ele tem que pensar em um curso, ele tem que pensar talvez em uma faculdade, ter algo assim estável, né, para ele poder estar pensando em casamento. Então tem que estabilizar a vida dele, para que quando ele pensar, não, agora eu estou pronto para casar, e isso não pode se perder nos dias de hoje. Tá? Então isso é para todos, nós temos que trabalhar com foco de vida. O caminho é este. Pastor, você falando agora aí sobre o namoro, me fez pensar, né, na época que você estava lá na faculdade, né, que simultaneamente você teve um período difícil, né, na ida para Goiânia, né, que inclusive teve composições, né, de autoria sua que surgiu, né, que até o Elder Campo, que esteve aqui, né, nosso grande amado irmão lá, Elder, cantou. Conta pra gente como que foi essa criação, esse período difícil que você esteve lá em Goiânia, até que surgiu a canção aí, Infinitamente Mais. Eu só preciso de abordar alguns assuntos dentro disso. Eu fui uma das primeiras turmas aqui em Fernandópolis, na Fundação Educacional, do curso de Farmácia Bioquímica. Nessa época, quando eu completei praticamente 19 anos, foi quando meu pai ele faleceu e começou todo um processo de muita luta na minha casa, dentro do meu lar, como filho único, que eu já disse no início. Eu tive que então parar o curso, estava no meio do curso, parei o curso, mas depois de 2 anos ou mais, eu retornei para a faculdade e assim nós concluímos este curso. Deus foi bom em cada momento. Se fosse para eu falar sobre essa trajetória, com certeza nós ficaríamos muito aqui, porque só Deus sabe, né, como eu tive que lutar, juntamente com a minha mãe, superar muitos obstáculos, muitas lutas, e enfim, Deus ele é maravilhoso. Concluí o curso, e assim eu fui para Cachoeira Alta, Goiás. E foi em Cachoeira Alta, Goiás, onde eu conheci a Igreja Luz para os Povos. Ao chegar lá, eu fui para a Igreja Batista lá, né, porque eu era da Igreja Batista, mas por questões assim de adequações e não adaptar, eu conheci, né, a Igreja Luz para os Povos por intermédio do pastor Almir e a pastora Adélia, que eram lá de Caçu, e assim foi os nossos primeiros passos, onde nós conhecemos o Ministério Luz para os Povos. Em relação a essa questão da canção, Infinitamente Mais, um dia, nós já casados, nós casamos em junho de 2006, em 2008 já estávamos lá em Cachoeira Alta, e nessa época era um momento assim de muita luta, onde eu e Heloísa nós estávamos enfrentando, passando, e essa canção um dia nasceu. Eu me recordo como fosse agora. Eu estava indo para a farmácia
onde eu trabalhava, e ao descer pelas ruas, eu praticamente já estava quase que chorando e muito emotivo, e veio assim, caminhar contigo, na minha mente. E aí veio o versículo de Efésios 3:20 que fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. E nesse momento de muita luta, agruras, onde nós estávamos passando, dificuldades de todos os níveis, né? Aí nasceu essa canção, Caminhar Contigo, é tudo que eu mais quero, romper com os meus limites, e assim vai. Já cheguei na farmácia, para não esquecer a letra, já peguei ali um papel, uma caneta e comecei a escrever, passar pro papel. Foi onde o Helder já estava lá nessa época, lá em Cachoeira Alta, né? E eu falei, Helder, agora a gente precisa de colocar melodia. E assim foi, né, para a glória do Senhor, onde nasceu essa canção. O versículo Efésios 3:20 então virou a Bíblia cantada, né? Seria isso? Isso, né? Ele, na verdade, foi a inspiração que Deus me deu este versículo, e o tema da música, né? Infinitamente mais. E foi um momento muito especial, onde Deus falou muito ao nosso coração. E é um momento assim, né? De perdas. Teve o falecimento aí do seu pai. Sim. E esse momento difícil também, pelo jeito tudo foi ali agregado junto, que vale a gente ressaltar que em nenhum momento o pastor murmurou, né? Você tinha aquela convicção que Deus estava cuidando de mim até ali no momento difícil, né? Porque tem aquela pessoa às vezes que passa por uma perda, Deus, por que isso aconteceu? O pastor em nenhum momento teve... vamos supor, popularmente, quando a pessoa fala, uma revolta contra Deus, né? Sim, a Bíblia fala, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Em relação eu quero tocar em algo, até chegar nisso, em relação à santidade e ao temor a Deus, todos nós somos tentados, todos nós sem exceção. E na faculdade... é um ambiente propício, se a pessoa não tomar cuidado, para ela realmente se afastar dos caminhos de Deus, porque é absurdo, né? É algo assim que o mundo ele tem muitas coisas boas, entre aspas, para nos oferecer, mas lá qual é a diferença que segura um jovem, um adulto, qualquer pessoa? O temor do Senhor. E esse temor, ele não é um medo de Deus, mas assim, é um profundo respeito, uma honra a Deus, onde você quer agradar a Deus, acima de tudo, e você tem que negar a si mesmo. Então na faculdade foi um momento onde eu tive que me negar muito, e eu lembro que vários amigos meus chegavam em mim e falavam, né, Marcos, eles me chamavam de Marcão. Poxa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, mas dentro de mim tem um vazio. E eu não deixei de semear a palavra de Deus na faculdade, onde hoje amigos meus, para a glória do Senhor Jesus, estão em outros locais, casaram, constituíram famílias, são servos do Senhor. Isso muito nos alegra dentro desse contexto, o Edney. Na verdade é como se fosse aquele versículo, na verdade né? Que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, né? As pessoas enxergam a diferença entre o que serve verdadeiramente ali a Deus e o que é o superficial, né? Que às vezes a própria Bíblia relata a diferença entre o que serve e o que não serve, né? Mas claro que Deus sempre dá uma segunda chance, né? Para a pessoa tá vindo ao reino, né? Vem, filho amado, vem como estás. E já que nós estamos falando da música Infinitamente Mais, que tem toda essa composição, essa melodia de Efésios 3:20 que ocorreu na vida do pastor Marcos Orati, agora nós vamos conferir aí, você aí de casa, Helder Campoli, que esteve aqui
cantando infinitamente mais. E nós voltamos já já. Caminhar contigo é tudo que eu mais quero. Romper com meus limites para estar junto a ti. Caminhar contigo é tudo que eu mais quero. Romper com meus limites para estar junto a ti. Abre mão dos meus anseios, viver tua vida em mim, conquistar os teus sonhos e os teus planos pra mim. Infinitamente mais do que eu penso, infinitamente mais do que eu peço, eu sei que tu tens pra mim. Eu sei que tu tens pra mim. Infinitamente mais do que eu peço, infinitamente mais do que eu penso, eu sei que tu tens pra mim. Eu sei que tu tens pra mim. Estamos de volta aqui com o programa Interligado Gospel, com essa entrevista aqui magnífica do pastor Marcos Orati e da pastora Heloísa Orati. E agora nós vamos falar aqui um pouco mais sobre o Ministério Luz para os Povos, a chegada lá em Cachoeira Alta, como que foi ali adentrando ao ministério. Pastor, as pessoas têm aquela curiosidade que muitas vezes o meu coração tocou, né? O pastor falou da peregrinação ministerial. E as pessoas muitas vezes pensam que sempre quando ocorre uma mudança de ministério, tudo, porque algo aconteceu, alguns sempre vão levar para um lado, né, crítico, às vezes até não muito confortável. Mas existem aquilo que o pessoal cristão fala, quando você sabe que a nuvem de glória passa e que você é para ir a um templo com debaixo da paz, né? Explica pra gente como que é a certeza quando, que nem você falou que o teu coração tocou para ir ali na Batista, teve uma confirmação de Deus. Explica pra gente como que ocorre essa confirmação realmente de Deus quando você para adentrar em outro setor de ministério, em outra igreja, né? Quando tem essa peregrinação. Edgar, muito bem colocado esta pergunta, tá? E nós não podemos ficar pulando de galho em galho. Essa é uma expressão muito comum em nosso meio. E aliás, e particularmente, eu sou contra isso. Nós temos que ter uma direção de Deus palpável em tudo. Em cada ministério que eu passei, eu tive uma confirmação plena no meu coração de Deus, debaixo de muita paz. E também eu tive a bênção pastoral naquele momento, do líder, do pastor. Tá? Isso é muito claro. Não estou dando margem aqui que você tem que ficar pulando de um ministério para o outro, porque isso aí também vai te frustrar. Você tem que ter uma direção clara de Deus para a tua vida, assim como foi na minha vida. Eu me recordo como se fosse hoje, quando eu vou contar algumas experiências que eu tive aqui com Deus, muito profundo, que marcou a minha vida.
Nesse momento, quando eu saí da Igreja Universal para a Igreja Batista aqui em Fernandópolis, um dia eu senti no meu interior que eu tinha que fazer uma visita lá, na Igreja Batista. E nesta época, eu recordo que o pessoal do louvor lá usava tipo uma beca, né? E eu estava bem lá na última fileira, praticamente, lá no fundo da igreja, e eu tive uma visão a olho nu, praticamente, onde eu vi como que os céus da igreja naquele momento se abriram, e um forte feixe de luz saiu lá do altar e veio até onde eu estava. E isso é algo que nunca eu vou esquecer. Ao sair de lá, era um dia que não tinha culto na Igreja Universal. Aí eu cheguei durante a semana, eu me lembro que na época o pastor da Igreja Universal era o pastor Jorge. Eu cheguei até ele e fui muito transparente. Falei, pastor, eu aprendi muitas coisas aqui na Igreja Universal, onde eu fiquei alguns anos com a minha mãe lá. Mas eu tive uma direção clara de Deus, que eu preciso agora de ter um aperfeiçoamento na palavra, não que lá não tenha, tá? E eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, Marcos, ele me chamava de obreiro, né? Obreiro, você tem certeza que é de Deus para a tua vida isso? Foi Deus que falou com você? Você sente paz no teu coração? Eu falei, tenho certeza, eu sinto muita paz no meu coração, eu amo este ministério, mas chegou-se o tempo de uma transição. E ele falou assim, eu te abençoo. Se Deus falou contigo, por mais que doe meu coração, porque eu sei o que você representa hoje aqui para nós, mas vai na paz, vai na bênção, e assim foi. Tá? Então é muito importante, tudo aquilo que nós fizermos na nossa vida, ter sabedoria, tem que né? ter sabedoria, entender o tempo de Deus, o propósito de Deus, e também ter a bênção do líder, porque tudo aquilo que funciona debaixo de rebeldia não dá certo, não frutifica, não vai para frente. Tá? Então isso é assim, algo muito peculiar e sério. É muito sério isso que nós estamos falando aqui. Tá? E também tem aquela confirmação de como eu sou chamado dentro do próprio ministério que você exerce, né? A pastora Heloísa, ela também vem de uma peregrinação ministerial, e ela tem uma influência aí fortíssima na igreja, no Nação Mulher, que é um ministério que tem na Igreja Luz para os Povos, e também na Nação Artes e no grupo de louvor. Pastora, como que foi a sua confirmação para ir também ao Ministério Luz para os Povos e direcionar você ali nos ministérios do qual você também tinha aquela influência de facilidade para manter ali dentro da igreja, agregar nos ministérios da própria igreja ao qual você hoje dirige? Eu sempre gostei muito de cantar. A música assim, sempre fez muita parte da minha vida, desde pequena, desde criança. Eu fiz alguns anos de balé quando eu era criança, quando eu era adolescente, sempre gostei muito de dançar. E sempre cantei dentro de casa, no banheiro, minha mãe sempre ouvindo eu cantar. Então a música chama muita atenção, eu amo. Então assim, quando eu conheci a Igreja Luz para os Povos, eu conheci os ministérios que tinha nessa igreja, que é o Ministério de Artes, onde envolve o teatro, dança. E eu sempre gostei muito, muito de música. Desde criança, adolescência, jovem, eu fiz aulas de balé, jazz, e também cantava, né? Cantava assim em casa mesmo. Só minha mãe sabe o tanto que ela me ouvia cantando ali em casa. Então é uma coisa que chama muita atenção, é uma paixão ministerial na minha vida. Então quando eu conheci a Igreja Luz para os Povos, eu vi que realmente esse ministério de louvor, adoração e artes é muito forte na igreja. E foi quando, assim, lá em Cachoeira Alta, né, começou de lá, eu liderei esse ministério lá, dançava e cantava ao mesmo tempo, né? Então uma coisa assim que não me cansava, né? Eu amava, sempre amei fazer isso. E aqui a gente também tem um grupo de artes, né? O Ministério de Dança,
onde a gente monta coreografias, a gente adora o Senhor com danças aos domingos, né? As meninas, nós somos no grupo de 10 jovens, 10 adolescentes que adoram a Deus com danças. É uma coisa assim que faz parte do meu ministério. E a gente também cuida das mulheres, né? A gente está com um projeto agora todo mês, uma vez por mês, a gente se reúne com as mulheres, inclusive esse mês passado deu mais de 100 mulheres na igreja, onde nós estamos com um projeto que chama Mulheres de Decisão. E o tema é Eis quem eu sou, eis o que tenho e eis o que importa para mim. E eu convido as mulheres, todo mês a gente está se reunindo ali e aprendendo com o Senhor do que é realmente cumprir um chamado de Deus como cristã, como esposa, como mãe, enfim, como uma mulher de Deus. E também tem no ministério a rede de homens, né? Que o pastor vai falar aqui também, que eu faço parte também, que é comunhão, adoração e tem churrasco, lá com o irmão Emerson, que é o MLP-UU. Uma vez por mês, toda sexta-feira a gente se encontra e é churrasco, mas é tanto churrasco, né, pastor? Fala pro pessoal que é a rede de homens e fala do Emerson aí, do porquê do UU. Realmente, né? Esse MLP-UU pegou. O Emerson é uma pessoa maravilhosa, muito desenvolta, ele é o líder da rede de homens da igreja. A rede de homens, o que ela visa? Né? Ela visa assim, a maturidade para aqueles que já são casados, como serem homens de excelência dentro do casamento, entender a função dele dentro do casamento, um homem que agrada ao coração de Deus, que também exerce a sua função dentro do lar como sacerdote. Tudo isso é abordado, né? Jovens também fazem parte desse projeto porque eles vão aprendendo, tem palavras específicas que já vão sendo trabalhadas com eles, né? E o MLP-UU nasceu, na verdade, nós temos um evento que acontece na igreja que chama Encontro com Deus. E o nome já é propício, Encontro com Deus. Sempre quando acontece no final de semana, começa na sexta-feira à noite e termina no domingo. É algo muito peculiar, eu tenho certeza que de quem passa por este encontro é inevitável a vida da pessoa não mudar. Não que seja algo místico, um animismo, alguma coisa assim. Mas se a pessoa for com o coração aberto, Deus faz maravilhas. E eu lembro que na nossa festa de domingo à noite, de recepção, as mulheres criaram lá um hino um brado de guerra. E o Emerson, ele criou um brado de guerra com os homens, que tinha toda uma dança, e no final pegou esse MLP-UU, que não tem jeito, é a marca registrada do Emerson, né? E nós trabalhamos de forma muito séria com a rede de homens, e os homens que estão aí nos assistindo, vai ser também, eu quero externar um convite para você, que é muito bom, é muito maravilhoso, tem churrasco mesmo. E lembrando, gente, que o irmão Emerson é muito divertido, né? Tem essas expressões às vezes no nosso meio, os jovens às vezes ficam falando, fala Deus, misericórdia, são coisas aí que é um humor aí no meio do povo de Deus, né? O povo cristão. Pastores, eu queria que os dois respondessem essa pergunta. No meio cristão nós temos aquela palavra visão. O ministério tal tem uma visão, o outro ministério tem uma visão. Uns discipulado, outros não, e até mais entendimentos também, né? Tem a visão da MLP. Como diferenciar? Às vezes tem a pessoa que ela não é acostumada com a linguagem, mas eles falam visão e a pessoa está chegando agora na igreja, né? Então a pessoa ela fica, mas se a visão é do homem eu não vou seguir. Mas como diferenciar uma visão sendo litúrgica, mas eu devo obedecê-la, como honrar liderança, e até que ponto o que está ali membrando na igreja, ele realmente sabe que realmente essa visão
ela veio de Deus, né? Para a pessoa confortar a aceitação dela ao que ela quer seguir dali para frente, né? Nas igrejas no geral. Sim, Ed, é muito interessante. Cada igreja, ela tem os seus usos e costumes, tá? Isso é peculiar de cada igreja e tem que ser assim respeitado. Eu preciso falar um pouco da Igreja Luz para os Povos. A nossa sede, ela é em Goiânia. Os líderes do nosso ministério são o apóstolo Sinomar Silveira e a apóstola Noemi Torres. Então a nossa sede, ela é em Goiânia, tá? Atualmente nós somos mais de 250 igrejas, aproximadamente 700 pastores ou mais já, e temos também igrejas no exterior. O nosso trabalho missionário é um trabalho assim que o nosso apóstolo ele leva muito a sério isso. Temos trabalho de missões na África. Só para você ter uma ideia que nos assiste em casa, hoje na África, ali em Moçambique, nós temos praticamente ali uma creche com mais de 200 crianças aidéticas, onde os pais morreram. E a igreja cuida dessas crianças. Temos missionários no Peru, em outras localidades, tá? E, então, assim, eu só estou deixando claro que a nossa igreja ela tem uma sede. Atualmente, o apóstolo Sinomar, ele é o líder do Conselho de Pastores de Goiânia, tá? E eu gostaria de falar um pouquinho, Pode se você falar, me der pode liberdade. falar. Eu me recordo que por volta dos meus 16, 17 anos eu estava em casa e nesta época tinha uma comunidade aqui em Fernandópolis que se chamava Missão Divina, do meu amigo pastor Alexandre Muracava, que hoje ele está no Ministério Nevan. E um dia um dos pastores que estavam lá ministrando nessa casa de recuperação, ele foi até na casa da minha mãe. Minha mãe, para quem conhece, era uma pessoa muito hospitaleira. Bolo de fubá sempre. Esse bolinho de fubá e o café dela, assim, é maravilhoso. Ela faz questão de fazer isso com muito amor. Nesta época, eu lembro como se fosse hoje, aquela canção da Lagoinha, Águas Purificadoras. Naquele momento, essa canção estava tocando ali em casa, e Deus toma o vaso ali, Deus toma o profeta, e algo também que marcou a minha vida. O meu pai, aliás, eu já tinha uns 19 anos, quase que eu lembro agora, que meu pai ele já havia falecido, né, nesta época, e ele falou assim: eu vejo você em cima de um globo terrestre, com uma Bíblia de prata na tua mão esquerda, uma espada de fogo na tua mão direita, labaredas de fogo saindo da tua boca, e uma multidão sendo alcançada. Passaram-se os anos. Na Igreja Luz para os Povos, quando eu conheci lá em Cachoeira Alta, um dia eu compartilhei isso com um guitarrista, né, essa palavra profética, essa visão que foi nos dada. E ele falou assim para mim: pastor, o senhor nunca observou a logo da igreja? Nossa. A logo da igreja, ela é um globo terrestre, né? E aí foi um momento assim, onde eu chorei muito. Hoje eu entendo claramente que o Ministério Luz para os Povos já estava no coração de Deus há muitos anos, tá? E dentro do que você havia falado, cada igreja ela tem a sua peculiaridade. A nossa igreja ela é respaldada em cima da Bíblia. Está aqui. A nossa conduta de fé, tudo está aqui. Então, a doutrina, que é a palavra de Deus, salvação e por aí vai, você não se mexe nisso, tá? Agora, cada igreja tem a sua visão, tem a sua estratégia, tá? E isso é peculiar de cada igreja. A nossa igreja hoje, a visão dela é células e discipulado. E aqui eu estou com a camiseta, né, que é Rota 78,
Por que Rota 78? Porque no ano de 78, essa visão o Senhor deu ao nosso amado apóstolo. E agora, de uma forma muito clara, todo o ministério está trabalhando com isso, dentro dessa visão, né, que é totalmente bíblica, essa questão das células, a questão do discipulado, de nós estarmos orando por 4 pessoas. Então nós estamos abraçando essa visão, nós estamos abraçando este chamado peculiar, e está sendo bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Realmente está muito bem explicado aí, né? Falou tudo. Uma curiosidade que eu tenho, parece que vocês, quando a igreja chegou aqui em Fernandópolis, teve 2 importantes, né, membros assim, né, pioneiros, e depois foi chegando as pessoas, né? Porque o evangelho ele é uma espécie de contaminação santa, vamos dizer, né? Você vai evangelizando e aquilo vai acontecendo, né? Eu gostaria de saber como que seria até mesmo a emoção, né, de pastores, queria que os dois respondessem isso, de ver o público chegando ali e você saber que agora é mais correria, né, porque a igreja, à medida que ela cresce também, é mais correria, né, e é bom, porque você vai vendo as pessoas se convertendo a Cristo, né, que é o foco. Como que é o coração de pastores ao ver que tá dando certo, o que eu estou falando ali está tendo uma aceitação da sociedade? Eu digo que ser pastores realmente é um chamado de Deus mesmo. A gente tem que ter amor pelas vidas. A gente tem que ter amor em cuidar, né? Em ouvir as pessoas, em saber o que elas estão passando. E ter aquele amor de receber elas ali na igreja, orar, ministrar sobre a vida delas. E a gente entende que é como pai e mãe espiritual mesmo na vida deles. Eu falo que quando minha pastora lá em Goiás disse assim para mim: você será mãe de multidões. Realmente eu tenho 2 filhos, né? Filhos biológicos, o Nicolas e a Sofia. E é um amor inexplicável que nós temos pelos nossos filhos. E assim, eu falo que o amor que eu tenho pelas mulheres, né, aquelas que vão entrando, da mesma forma o pastor, assim, é amor de mãe para filho. A gente quer o bem do nosso filho, a gente quer ver os nossos filhos frutificando, a gente quer ver os nossos filhos crescendo. Isso aí é amor de pai e mãe para os filhos. Então, assim, é um chamado de Deus mesmo, ser pastores. Realmente é bem assim, de sabedoria, né? Você tem que ter um dom, né? E realmente seguir, né? E eu creio que à medida que o ministério vai crescendo também, e ao longo de toda a caminhada de vocês como pastores e também ministerial, teve aquele momento assim, na igreja nós falamos muito da providência de Deus, né? Por exemplo, eu vou realizar um evento, muitas vezes o nosso maior recurso é a fé, mas o mundo, as coisas giram em torno de um capitalismo, e aquilo está oficializado a acontecer. Já teve algum momento assim de receio ao longo do chamado? Isso vai acontecer? E veio uma parte da condição, outra não veio, e nós temos ali que realizar. É um momento de dificuldade, né? De que agora eu tenho, e na verdade sempre, mas eu tenho que orar para aquilo acontecer. Algum momento de receio, assim, agora está nas tuas mãos, Senhor, e eu tenho que fazer acontecer. Eu gostaria de saber, né? Na verdade, Ednir, a palavra desafio, ela está muito atrelada ao chamado. E nós temos que entender agora essa palavra fé. E não mais algo teórico, mas sim prático. E é dependência de Deus total. Um exemplo, aqui em Fernandópolis, né, os primeiros membros da nossa igreja é um casal muito precioso, o Jader e a Cris. E aí um tempo a célula foi na casa dele,
Eu me recordo muito bem, começou aqui na Vila Veneto, próximo aqui inclusive, e depois nós fomos ali para a casa da irmã Val, irmão Ari, atualmente onde hoje é a Clima Coach, né? Que são parceiros nossos aqui também. Olha aí que maravilha, né? Eita. Então nós começamos, eu e a Heloísa, existe um processo até isso, que eu quero ganhar tempo, né? Em setembro de 2011, aí nós fomos para esta célula ali na casa da irmã Val. Ficamos ali mais ou menos 3 meses. E o Senhor foi trazendo pessoas e ficou pequena ali aquela garagem. Então nossa igreja ela começou numa célula, né? Começou numa casa, começou num lar. E aí em dezembro de 2011 nós alugamos o primeiro salão onde nós fomos, que é ali na Avenida Líbero de Almeida Silvares, próximo ali, se não me falha a memória, ali é a Guarda Feminina. Guarda Feminina, né? É. Ali, e ficamos um tempo ali, pouco mais de um ano, e um dia o Senhor preparou para nós o atual templo que nós estamos, que é ali ao lado do SAMU, que foi algo muito desafiador, mas quando Deus está no comando de tudo, Deus preparou tudo, né, Heloísa? Foi um momento de exercer a fé mesmo, de ir para um salão muito grande, onde o aluguel era bem mais caro. Bem mais caro, e se fosse para nós olharmos para o natural, não tínhamos lógica humana palpável nenhuma, mas Deus é bom, Ele nos surpreende, né? A diretoria, os irmãos da igreja abraçou a ideia, abraçou a causa, e fomos atrás, e tudo deu certo. Aquele trabalho formiguinha, né? Um ajudando, empenhado, e para a glória do Senhor, estamos já como prédio, como igreja instituída aqui em Fernandópolis. Eu falo agora a parte burocrática. Em dezembro passado agora, de 2016, fez 5 anos, né, Heloísa? E estamos caminhando para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje só quero fazer também uma menção muito especial ao casal de discipuladores nossos, que nós temos discipuladores. A gente fala em discipulado, mas nós também temos que ter discipuladores. Casal muito precioso, nossos bispos Maxwell e Maria Tereza, lá de Goiânia, que hoje eles dão total apoio para nós, suporte para nós, tá? Então eu não posso pregar algo sendo que eu não vivo. Então quando eu falo discipulado, eu também tenho que estar em discipulado, né? Então o ministério ele é muito desafiador e sempre será. Passamos por lutas, embates, mas Deus ele é bom, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O pastor Marcos falou de discipulado. Tem aquele público que ainda não conhece o que significa o discipulado. Detalhe um pouco mais para o público de casa o que é o discipulado. Na verdade, o discipulado, ele, de uma forma muito simples, é a transferência da vida de Deus através da minha vida para alguém, para o discípulo. Então tem o discipulador e tem o discípulo. E à luz da Bíblia nós vemos isso de forma muito clara. Jesus teve um momento ali com os 12, nós vemos ali que Elias foi de suma importância para Eliseu. Nós também entendemos a importância de Moisés na vida de Josué. Tanto é que Josué foi o sucessor de Moisés. Então o discipulado é um momento onde nós temos semanalmente, ou às vezes quinzenalmente, com o discípulo, onde ali é tratado vários assuntos, abordados vários assuntos. É algo de muita transparência, algo de muita confiança, onde nós vamos ajudar a pessoa a caminhar na fé, a ter uma vida de qualidade em Deus, na palavra, na oração, ajudar o discípulo nas dificuldades deles, porque todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por lutas. Então é alguém que vai pagar ali um preço de oração, de jejum, vai ajudar aquela pessoa a cuidar dela,
e assim vai virando um ciclo, porque o objetivo é que nós sejamos uma igreja amadurecida, uma igreja onde os discípulos entendem esse princípio de maturidade, a palavra de Deus, e nós não conseguimos caminhar sozinhos. Nós precisamos sempre de ter alguém do nosso lado que nos ajude. Então, basicamente, o discipulado é isso. O discipulado também, assim, não é uma opção, é um mandamento de Deus. Porque na palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos, ensinando-os a obedecer aquilo que eu ordenei. Então você faz um discípulo, né? Ali você trata o caráter dele. Em Tiago 5,16 diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Deus, ele perdoa os nossos pecados. Quando a gente quando a gente peca, se você dobrar o teu joelho no quarto, se você chorar na presença de Deus e realmente se arrepender daquele pecado, Deus vai te perdoar. Mas ele não vai te curar. Porque, como eu disse, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Você vai se livrar realmente daquele pecado quando você confessar o teu pecado para alguém, para o teu mentor, para o teu discipulador. Alguém de confiança tua. Deus que vai preparar um discipulador para ele. Então, assim, eu falo que é um tempo de cura. É um tempo de cura, é um tempo de tratamento de caráter, é um tempo onde você vai abrir o teu coração e você vai ser tratado de feridas, de prisões espirituais, coisas que a pessoa carrega lá do passado, que ela sofreu na infância, na adolescência, coisa que ela carrega dentro dela, onde existe uma ferida aberta na alma dela, que precisa ser curada, que precisa ser fechada. E ali o discipulador tem a responsabilidade de conduzir esse discípulo, de aconselhar, de orar com ele, né? E levar ele a ter essa cura que vem do Senhor, é claro. Realmente é algo assim transformador na vida da pessoa, né? Porque você não pode guardar tudo para você. É igual um lixo. Você põe o lixinho lá na pia, aquilo vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que ele tem que ser descarregado, senão ele estoura e você fica guardando às vezes mágoa, raiva, rancor. Você se estoura sozinho e não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, até chega, você fica doente, né? Pastores, desde que a gente conhece as igrejas, tudo, né? Não sei se religiosidade ou não, né? Mas na igreja é um leque de pessoas, né? Então não que todo mundo é perfeito, porque só Jesus, né, é o único homem perfeito que esteve aqui quando carne aqui na terra. Porém, né, tem até uma brincadeira, vamos dizer que séria, entre aspas, que se a pessoa às vezes ela está ali na igreja, mas ela não teve um comportamento tão bom a nível social, eu já ouvi isso, cuidado, hein, você vai pro gabinete do pastor. E muitas vezes a pessoa ela fica amedrontando, né, o teu comportamento, aí ali na sala pastorado, como se você fosse tomar uma repreensão, mas num sentido não muito bom. Como quebrar esse tabu quando às vezes a pessoa ela é chamada para conversar com pastores ali no gabinete, na sala de vocês, e para a sociedade não ver isso como uma repreensão ruim, vamos dizer assim, né, religiosa? Na verdade, que isso tem. É mais ou menos assim, às vezes as pessoas têm uma visão de Deus, desculpa aqui, né, a ênfase gramatical, a expressão que ele está sentado lá no trono como se fosse um velho com um rainho na mão que vai castigar alguém. E às vezes, cuidado com o gabinete. Às vezes as pessoas já ficam com esse pavor. Na verdade, a gente quer colocar isso por terra, né? E o discipulado, na verdade, ele já ajuda muito nisso. Existe a questão do pecado e a questão do pecador. Deus, ele é um pecador? Sim, mas ele abomina o pecado. Tá? Agora, é um grande diferencial, o líder, o pastor, ele tem que usar sempre de muito amor. Quando ele fica sabendo de algo, que aquilo ele está fazendo, é algo prejudicial para aquela pessoa.
Um exemplo clássico. Eu sou da área da saúde, sou farmacêutico, a Heloísa é enfermeira. Nós sabemos que, o vício do cigarro faz mal para a pessoa. É pecado, mas também porque agride o corpo. Então, espiritualmente falando, o líder, o pastor, ele sabe aquilo que é bom para a ovelha, aquilo que faz mal para a ovelha, e ele tem que saber conduzi-la com amor. Nunca expor a pessoa ao ridículo, nunca deixar feridas no coração dela. Quando tratar, trate com amor, mas assim, nunca de forma explícita, porque em vez de você estar ajudando a pessoa a ser curada e livre daquela mazela espiritual, aí essa pressão pode ferir muito mais o coração daquela pessoa. Então, particularmente eu e a Heloísa, o que nós fazemos, com muito amor, a gente chama a pessoa, a gente exorta ela, a gente orienta ela, e se ela abrir o coração, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Nossa, assim como eu quero ver o bem para os meus filhos biológicos, eu também quero ver o bem para a igreja. Então o caminho é esse. Mas a pessoa, quando fala o gabinete, não pode pegar ficar tremendo na base aí, porque senão eu acho que já dificulta o relacionamento. É um relacionamento de muito amor. E quem ama, disciplina se for. Quem ama, corrige. Deus, Ele corrige aos filhos. Então, a disciplina, a correção, ela também é bíblica. Até existe frases no meio de cura e libertação que a vara, ela é a prova do amor de Deus para conosco. Mas tudo isso com muito amor e sem ferir o coração das pessoas. Eu imagino que quando uma ovelha, uma pessoa que você cuida ali na igreja, vai embora, quando há realmente esse amor em Cristo, eu imagino que é muito difícil, a despedida. Às vezes a pessoa passa num concurso, tem que ir para um lugar seguir aí a vida. Eu imagino que é muito difícil uma despedida de alguém assim, bem ali, adequada ali, tá ali no meio, tudo, e de repente a pessoa se vai. Eu imagino que entristece o coração, quando não tem religiosidade, Realmente, Wesley, isso, eu e a Heloísa, nós já passamos por isso, não é fácil. Poderíamos citar aqui várias pessoas, vários irmãos que estiveram conosco, que foram embora. Isso aí realmente é algo que a gente sente muito, mas entendemos também que é o propósito de Deus para a vida daquela pessoa. Hoje muitos foram embora, mas nós temos contato, a gente se fala, e é algo que nós entendemos que a distância não separa corações que estão unidos no propósito de Deus. Exatamente. E agora, essa pergunta, os dois vão responder. Eu queria saber qual história bíblica você vê que bate mais aí com a sua, a de vocês, o pastor e a pastora. A minha história bíblica tem a ver com tal fato bíblico, de pessoa na Bíblia. Eu gostaria de saber. Na verdade, Ed, essa é uma pergunta assim, que abre um leque, abre um panorama. Eu começo a partir da própria pessoa de Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, o Deus encarnado, o Verbo encarnado, que esteve aqui nesta terra, sofreu, padeceu, morreu por amor, mas ressuscitou. Então já começa por aí. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, isso já é uma motivação para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ofertou, entregou o seu Filho por amor a nós, Mas existem outros personagens bíblicos também que sempre mexeu comigo particularmente. A história de Abraão. Abraão, ele fala conosco, de certa forma, com todos que nos assistem aqui. A história de Abraão sempre esteve muito cravada no meu coração, o amigo de Deus,
a obediência, a renúncia dele. E eu também gosto muito da história de José. Eu creio que vocês já ouviram falar muito sobre José, o José do Egito, também particularmente mexe muito comigo, a fidelidade dele, o amor dele para com Deus. Davi também, que foi um homem segundo o coração de Deus. Então existem personagens bíblicos. Seria difícil eu falar para você qual eu me identifico mais, porque esses assim mexem muito comigo. Mas Jesus, ele é o padrão para toda a nossa história de vida no Evangelho. Para mim é isso. Verdade. Você, Josué capítulo 1, diz assim: seja forte e corajoso. Então, meditando na palavra de dia e de noite, para que venha prosperar os teus caminhos e você venha ser bem sucedido em tudo. Então, Josué é um exemplo de líder, né? E que fez aquele povo, né, que estava sob a liderança dele, a entrar no Canaã de Deus. Então, Josué marcou, o livro de Josué, quando eu li, né, várias vezes já, marca muito a minha vida, onde traz esse exemplo para mim, de ser forte, de ser corajosa, de prosseguir para o alvo, de meditar na palavra de dia e de noite, não somente ler a Bíblia, mas meditar nela e obedecer o que está nela, né? Porque quando a gente obedece a palavra do Senhor, os nossos caminhos são bem-sucedidos, a gente é próspero em tudo. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente coloca as nossas mãos, a gente tem uma direção do Senhor. Verdade. E agora eu vou fazer uma pergunta aqui, fora do âmbito ministerial ali na igreja, né? Como que é a rotina aí, horas vagas, passeio, programas de TV? Como que são horas vagas de vocês, assim, fora da igreja? Vou comer lanche, churrasco, que a gente já falou que tem, né? Mas como que as horas vagas? Ô Edner. Ai, Deus. Fazer caminhada com o cachorro. Nós fazemos ao máximo, né? Mas assim, geralmente tem um dia da semana que eu e Heloísa, a gente tenta fazer isso ao máximo para que funcione. Porque se Deus ele descansou um dia, né? A verdade é que Deus não se cansa, mas ele deixou um exemplo para nós. Então geralmente nós deixamos a segunda para resolver os nossos compromissos pessoais, ter o nosso momento, né? Mas a vida de pastor e de pastora é um tanto assim atípica. Dia a dia, né? Porque tem aquela coisa assim de prestar o socorro, de atender as pessoas. Aí temos as células, né? Mas só de estarmos em comunhão com os irmãos, com a igreja, isso para nós também diríamos que é um lazer, porque é muito gostoso a gente estar com os irmãos, a gente ver os irmãos, a gente estar em sintonia com eles, né? Então, assim, quando nós temos oportunidade, nós saímos, nós temos o nosso momento, né? A gente dá muita prioridade para a nossa família, né? Não adianta a gente se dedicar 100% para a igreja e deixar os nossos filhos. Fato. Isso aí eles vão... Eu já tive um casal de pastores que falou: não faça isso, porque a gente fez, a gente errou e os nossos filhos se afastaram da igreja. Então, assim, a gente toma muito cuidado com isso, de dar muita atenção para os nossos filhos, ter um momento com eles, de brincar com eles, de assistir televisão, filme com eles, sair com eles. Então, assim, a nossa casa tem que estar bem, os nossos filhos têm que sentir a nossa presença, a gente tem que sentar na mesa e comer com eles. Então, a gente dá muita importância para isso também, pelo menos uma refeição por dia, sentar com eles, conversar, saber como que foi o dia deles na escola e passear com eles também. Então, assim, a gente sabe que segunda a gente faz curso, terça tem as células, sempre a gente é convidado para ir em algumas células de comunhão, de confraternização. Quinta, culto, alguma sexta-feira tem a Nação Mulher, Rede de Homens. Mas aos sábados, às quartas-feiras, segunda, a gente tem o nosso tempo com a minha família, com a nossa família, os nossos filhos. E eu acho isso muito importante, porque eles têm que ter prazer de estar na igreja, e eles têm que ver o casal, né, de pais deles assim envolvidos
mas também dando E atenção que outra eles coisa, precisam, né? A minha, meu primeiro rebanho é o meu lar. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro para Jesus e perder o meu lar? Então, antes de qualquer coisa, a minha primeira ovelha, né, é a Heloísa. Meu primeiro rebanho, né, é o meu lar, é os meus filhos. E isso nós procuramos levar muito a sério. O meu filho, o Nicolas, vai fazer 10 anos agora em agosto, e é um motivo de alegria eu ver ele fazendo devocional dele. Todo dia ele faz devocional dele. Né? A Sofia, quando eu vejo ela orando, isso muito nos alegra o coração. Então, o primeiro rebanho para mim é a minha família, é o meu lar. É isso aí. Nós vamos ter hoje aqui um bate-bola especial. E em seguida, depois do bate-bola, que é aquele quadro que todo mundo gosta, os pastores Marcos e Heloísa vão encerrar o programa de hoje, transmitindo aí uma mensagem para todo o público de casa, uma oração aí para você, e falando aí a programação aí da Igreja Luz para os Povos, o contato, tudo. E você que acompanha a gente, entra lá no nosso site www.canal10.com.br. Nós estamos no ar todo sábado e domingo aí nas manhãs, por volta de 10h30 da manhã, e exibição e reprise durante os dias da semana, lá na TV Cabo Mix e no site. Vamos então para o bate-bola. O bate-bola de hoje, eu creio que ele vai estar um pouquinho mais demorado, né? E ele vai ser aí meio que emotivo pelas palavras que vão surgir, e pode até detalhar um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá, os dois vão fazer o bate-bola. Eu falo uma palavra, o que vier na cabeça tem que responder. Alegria. Para mim, os meus filhos. Os filhos, né? Filhos são fontes de alegria, né? Agora o oposto. Chatice. A palavra chatice, o que vem? Me ajuda aí, Heloísa. Vai tudo pro ar. Chatice. Ai, ai. Realmente você me apertou. Eu acho que eu procuro sempre estar de bem com a vida, bem com Deus, né? A pastora. Também não me veio nada de chatice. Esporte. Esporte. Eu gosto de vôlei, mas assim, torço pro São Paulo, mas não sei nada de futebol. A pastora. Eu gosto de piscina, eu gosto de nadar. Quando eu vou pro rancho do meu pai, eu vou pro rio mesmo. Parece um peixinho nadando. Sedentarismo. Ai, essa aí eu vou te falar. Essa palavrinha tinha que ser até excluída. Mas nós temos que também tomar cuidado com o nosso corpo, cuidar do nosso físico, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou procurando levar agora muito a sério isso. Eu estava um pouquinho acima do peso normal e chatice, a minha esposa, ela é chata em relação a isso, tá? Acho que eu casei bem aqui, né? Mas é porque ama, né? Sim. Ela falava muito, cuidado, cuidado. Então isso pra mim, eu acho que posso voltar naquele tópico lá, quando a mulher fica pegando muito no pé. Mas pega no pé porque ama. Estou me cuidando mais e tem que cuidar, né? Porque é muito importante a gente tentar fazer pelo menos uma caminhada, cuidar do corpo, porque hoje em dia, né, eu lembro que um professor na faculdade falava que, infelizmente, nós morremos pela boca. Isso é verdade. A pastora, sedentarismo? Tô precisando também fazer uma academia, né, praticar algum esporte aí, mas a correria não tá deixando não, porque a mulher não para, né? Na mesma época que a gente está na igreja, de repente está em casa, lavando roupa, cuidando dos filhos, fazendo almoço, mas eu preciso me programar assim para fazer um exercício. Agora, salada. Salada eu gosto. Eu gosto, aliás, eu não gostava muito, mas agora eu aprendi a me disciplinar mais. Salada, eu gosto de qualquer tipo de salada. Eu não acho que tem objeção, não. Eu gosto de folhas, alface, rúcula, amo. Churrasco.
Aí, Essa é a praia do pastor. aí é minha língua, né? Churrasco não tem jeito, né? Churrasco e é verdade, dizem que crente come muito, e é verdade, mas churrasco não tem jeito, né? Aquela Pastora. picanha, né? Aquela gordurinha. Se não tiver aquela gordurinha, pra mim não dá. Macarronada. Olha, A minha. sim, mas também como descendência de italiano, né? Então, macarronada, eu amo macarronada. Eu gosto de lasanha. Muito molho. Diversão. Diversão. Ó, eu gosto assim, como que eu vou falar? A Heloísa, ela tem mais adrenalina do que eu. Ela gosta de coisas mais radicais, se deixar, essas coisas com ela. Eu já sou um pouco mais parado, né? Mas eu gosto de diversão, quando dá assim, né, ter um momento de lazer assim, isso aí é muito bom. A Heloísa gosta muito mais do que eu, ela é mais pra Eu frente. gosto de parque de diversão. Né? Então, assim, eu sou bem. Brigo muito com os meus filhos. Chamado. O chamado é a minha vida. Aliás, é maior do que a minha vida, porque Deus sabe o quanto eu amo Ele. Deus sabe do meu coração aquilo que eu faço por amor a Ele, por amor às vidas, pelas almas. O chamado é a minha vida. Chamado pra mim é ter muita sabedoria de Deus, buscar de Deus mesmo, cuidar das pessoas e aceitar as pessoas como elas são, como elas vêm, né? Não julgar, mas sim tratar as pessoas com amor. Igreja. Igreja é a menina dos olhos de Deus, né? Na verdade, o noivo buscará a noiva um dia. E não é qualquer noiva, ela tem que estar preparada e adornada. Eu fico até triste quando eu ouço alguém falar: eu sirvo a Deus, eu posso estar em casa, dobrar meu joelho e falar com Deus que Ele me ouve, com certeza. Mas é inadmissível uma pessoa não congregar, não estar ali na igreja. Hebreus 10, 25 fala muito sobre essa questão de estarmos congregando. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Então a igreja não tem como você desassociar a igreja de Jesus. Igreja para mim é um amor incondicional, é servir. Falo que todos que estão ali na igreja têm que ter o coração de servo. Independente em que ministério que você está, se você não tiver um coração de servo, de servir as pessoas, de nada adianta. Nação. Nação. Você está falando em relação à nossa pátria, ao Brasil? Também. Eu acredito que não é uma utopia, tá? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Então eu creio que é o momento da igreja do Senhor se levantar em oração. E eu creio que Deus vai levantar pessoas justas, que temem a Deus, para fazer diferença nessa nação, apesar de todos os escândalos que nós estamos vendo. Mas eu creio no poder da igreja que ora. Em Fernandópolis, eu creio piamente que a nossa cidade ela está adentrando em um novo tempo para honra e glória do nome de Jesus. Agora, em relação à nação, particularmente, eu tenho um desejo muito grande de conhecer a Terra Santa, né? Um desejo do meu coração. Quando falo sobre nação, me vem um sonho de ver essa nação, né? Principalmente a nossa nação brasileira, rendida aos pés de Jesus. Então eu falo que nós temos que orar por nossa nação. Filhos da fé. Filhos da fé. Eu falo em relação a filhos. A Heloísa ela já abordou algo atrás, muito
ela foi muito precisa. Os nossos filhos biológicos, né, aumentou o nosso panorama em relação aos filhos espirituais. Então nós amamos assim incondicionalmente os nossos filhos espirituais, tá? E a maior prova disso foi quando Deus nos presenteou, nos agraciou com a chegada do Nicolas, o primogênito, e da Sofia. Bom, para mim os filhos espirituais são aqueles que reconhecem a nossa paternidade em Deus. Então, assim, a gente quer ver eles crescer, né? Eles chegam primeiro gatinhando, depois vão dando os primeiros passinhos e vamos vendo eles decolarem em Deus. Isso aí é muito gratificante para nós. E agora o próximo tópico será praticamente uma declaração do que acabou de falar, mas vai ser bem emocionante. Nicolas e Sofia. Você quer começar? Bom, o Nicolas, ele veio para as nossas vidas, eu digo que para preencher, né, a nossa vida num tempo de muita luta. Então o Nicolas, em momentos de vontade de chorar, a gente olhava para ele pequenininho e aquilo trazia alegria para nós. Então o Nicolas veio para a cura, o Nicolas veio para reforçar o nosso ministério, nossa paixão ministerial, nossa paixão por almas. Então, o nosso primogênito foi de Deus em nossas vidas, assim, no momento de maior dificuldade. E Sofia veio para confirmar realmente que Deus, ele tem uma multidão para entregar, né, para nós. E profeticamente, assim, Sofia veio num tempo aqui em Fernandópolis, quando viemos para cá, quando retomamos ao Ministério Luz para os Povos. E eu me lembro que uma mulher teve uma visão de mim, grávida da Sofia, e eu falo que ela veio para confirmar o nosso ministério, o nosso chamado. Vou falar um pouquinho, né? É muito emocionante falar sobre eles, porque o Nicolas, ele é goianinho. Ele nasceu lá em Cachoeira Alta, né? Tem até uma expressão que os goianos usam, deixa eu ver se eu me recordo, é goiano do pé rachado. Mas ele é o primogênito. Sou suspeito em falar dos nossos filhos, mas recentemente agora eu trouxe uma palavra na igreja, onde o Nicolas, ele me ensina muito. Muito. Como que ele me ensina? É impressionante. Alguns dias atrás, eu falei para ele assim: filho, eu até preguei isso na igreja. Falei, fala para mim 3 sonhos teus. E aí, criança, né, aquela mistura toda. Mas o que é sonho, papai? Sonho, quando você crescer, o que você tem vontade de ser, aquela, né? Ele falou assim para mim: papai, o meu desejo é que todas as pessoas sejam salvas. Eu falei, pensei. E o segundo é que Deus cure as pessoas. E eu falei, e o terceiro? Que o Senhor cure o Arthur. Naquele momento ali na cama, brincando com ele, ouvindo isso dele, ele não pediu nada para ele. Foi tudo em prol ao próximo. Aquilo foi a mesma coisa que dar um tapa na minha cara. Como que nós somos pidonchos, né? Vou usar esse português aqui. Pediu nada para ele. Eu falei, Senhor, Deus usou ele para alinhar o meu coração naquele momento. Não que é errado a gente pedir coisas para nós, mas ele foi tudo em prol às pessoas. Aí eu falei, agora tá, fala um sonho teu de criança. Eu gostaria de uma fábrica de chocolate, né? Que eu abria minha boca, o chocolate ficava caindo. Meu Deus, agora. E a Sofia, ela é elétrica, ela é toda também assim carinhosa, ela tem um jeito singular dela, nasceu aqui em Fernandópolis, né? E em cada fase da nossa vida, o Nicolas representou uma fase da nossa vida, e a Sofia outra fase da nossa vida. Então, como eu disse, filhos
são fontes de alegria. E o próximo, seus pais. Eu vou falar por mim. Minha mãe, com certeza, minha irmã Augusta, ela para mim é um exemplo de fé. É uma mulher guerreira de oração. Eu falo porque eu vejo a forma que ela ora, como ela ora. Eu vou até expor aqui um pouco ela, mas a minha mãe, ela ora no mínimo 30 minutos, com os joelhos no chão e com a cara no pó mesmo. É algo assim que os piores momentos da minha vida, ela sempre foi uma mulher muito guerreira de oração, que sempre me colocou para cima quando meu pai havia falecido. A Heloísa sabe disso que eu estou falando, a igreja sabe disso que eu estou falando. Minha mãe já passou pelo vale da sombra da morte umas 2 vezes no mínimo. E como que ela me ensina sobre fé? Meu pai, aprove o Senhor recolher. E eu tenho certeza da salvação dele. Mas ele era um homem muito assim honesto, de valores assim muito incisivos. Ele falava muito sobre eu viver a verdade, falar a verdade, não negociar princípios, não negociar valores. Então assim, os meus pais, se sou o que sou em Deus, é porque eles construíram esses valores dentro de mim, e é algo que eu tento levar para os meus filhos, os valores espirituais e o legado que meu pai deixou para mim, que minha mãe está deixando para mim. Os meus pais foram tudo na minha vida, são tudo na minha vida, essa é a verdade. Meus pais, assim, foram pessoas fundamentais na minha vida. Graças a Deus, eu tive uma família estruturada. Meu pai, um homem de caráter, um homem honesto, um homem que soube criar os filhos, né? Nós somos em três irmãos. Então meu pai, a gente desde pequeno cuidou muito bem de nós, deu amor para nós, protegeu nós, deu direção, deu limite. Meu pai era um homem de pôr muito limite em nós, desde pequeno. Meu pai nunca deixou a gente fazer o que a gente queria. Ele sempre tinha aquele princípio de que a família tinha que sentar toda na mesa para comer, no almoço e na janta. Enquanto não acabava de comer todo mundo, ninguém saía da mesa. Então a gente cresceu com alguns princípios assim que meu pai soube, né, com muita sabedoria. Eu falo que Deus deu isso para ele, né? E o amor, né? Então eu vejo Deus como pai, porque eu tive um pai muito presente na minha vida, que deu direção para nós, para mim e para os meus irmãos. E minha mãe é minha amiga. Eu falo assim que a minha mãe, ela conta para todo mundo, que ela me conta que eu fui um sonho na vida dela. Porque quando ela engravidou, né, naquela época, não sabia o sexo, né, não fazia ultrassom para ver se era menino ou menina. E ela sempre sonhou em ter uma menina. Porque eu tenho 2 irmãos. E diz que quando a enfermeira chegou para ela e falou que eu era uma menina, que eu tinha acabado de nascer, ela não acreditou, porque ela achava que ter uma menina era só pra gente rico. Então quando ela fala isso, a gente dá muita risada dela. Porque era um sonho, né, ter uma menina. E quando eu vim, assim, ela fala que foi a maior alegria da vida dela. Então ela é minha amiga até hoje, muito amiga minha. Tem algo, da parte do meu pai, que me chamou muita atenção, assim, marcou minha vida, né? Meu pai, ele se chamava Alcídio Binatti Orati, sempre foi daqui de Fernandópolis. E ele faleceu, né, ele teve um câncer. E uma semana antes dele falecer, ele já estava com a tráqueo, ele estava com uma sonda nasogástrica, né? Nós morávamos ali perto do Hospital das Clínicas, descendo na rua Rio de Janeiro, magrinho, abatido. Ele falou algo para mim assim: meu filho, tudo que eu te ensinei até hoje, guarda no teu coração. Eu não sei se eu vou ver você casar, eu não sei se eu vou ver você ter os teus filhos. É algo
que gera muita emoção dentro de mim. Até ontem eu cuidei de você, hoje você cuida de mim. Ele falou assim, cuida da tua mãe, né? Cuida dela. E parece que já eram palavras assim de despedidas, né? E naquele momento assim eu abracei ele, chorei com ele. E uma semana após, né, Deus recolheu ele. Foi um momento muito difícil na minha vida, que marcou toda a minha história. Meu pai faleceu nos meus braços, né? E assim, eu vejo a cada dia, né, o amor de Deus para com a minha vida. Ele não conheceu a minha esposa, os filhos, mas assim, ele lançou uma semente, né? Então aquilo ficou no nosso coração. E eu lembro que um dia, em relação a Heloísa, não sei se eu posso falar isso rapidinho aqui, mas um dia, muitos anos atrás, uma pessoa, eu quero que você ouça com muita atenção e não que eu creio que Deus assim sempre vai usar pessoas para falar para você sobre com quem você vai casar ou não, que eu tenho que tomar cautela. Mas um dia o Senhor levantou uma pessoa e falou assim, olha, eu vejo uma pessoa loira, de olhos verdes e todo de branco. E essa pessoa que eu vejo Deus colocando no teu caminho. Passaram-se os anos, a Heloísa é enfermeira, ou seja, a roupa branca, né? Os olhos claros, Deus é bom demais, né? Deus é maravilhoso. E eu vejo assim como, nos detalhes, como que Deus colocou assim, né, Heloísa no meu caminho, constituímos uma família para a honra e glória do Senhor Jesus. Um versículo, aí você me aperta, né, porque tem vários, né, mas já que nós estamos falando de salvação, e o eixo central para mim da Bíblia é João 3,16. pastora? 1 Coríntios 2,9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou em coração humano, foram as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus. É tudo. Deus primeiro. Deus é tudo. Pastora? Deus para mim é acima de tudo, é em primeiro lugar. É isso aí, pessoal. O nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Foi um prazer tê-los vocês aqui. É uma honra, né? Você entrevistar os seus pastores, né? É algo bem especial. Agradeço muito, viu, pastor e a pastora? E agora, encerrando o nosso programa, transmitindo aí uma oração, uma mensagem de fé e esperança, falando aí a programação da Igreja Luz para os Povos, encerrando o nosso programa aí com um recado vindo do coração de Deus. Eu me despeço aqui de vocês, com vocês o pastor Marcos Orati e a pastora Heloísa. Graças e paz, galera. E eu quero assim agradecer, né, ao Interligado Gospel, ao canal 10, de estarmos aqui hoje, nessa manhã tão agradável. A programação da Igreja Luz para os Povos é toda quinta às 7h30 da noite. Nós temos o culto de oração e estudo da palavra. Sábado, às 20 horas, nós temos a Nação Jovem. Domingo, às 7h30 da noite, o culto de celebração. E todas as terças, às 20 horas, acontecem as nossas células espalhadas na nossa cidade. As informações para isso, tem um telefone da igreja, 3463-2084. Eu só gostaria de tecer aqui um comentário para você que nos assiste. Nos dias 12, 13 e 14 de maio, nós teremos a Clínica da Alma. 3 pastores estarão vindo para Fernandópolis, são pastores assim que participam da Jocum. Eles são gabaritados no assunto de alma, né? Pessoas que têm problemas de rejeição, às vezes depressão, muitas coisas relacionadas à alma. Eu gostaria que você pudesse estar ligando para a Heloísa, que é o 997476562.
e ela vai tirar todas as dúvidas acima de 18 anos, tem um investimento para isso, tá? Mas é um investimento na tua vida espiritual. E eu gostaria de ler aqui um salmo para nós fazermos a oração, mas antes de eu orar, também vou passar as palavras finais para a Heloísa, para a gente fazer depois a oração. Só vou deixar aqui. A gente também tem um ministério que começou há pouco tempo, que cuida dos adolescentes. Isso, bem né? lembrado. Que é uma idade diferente da idade de criança e de jovem, né? Fica nesse meio aí, que é a Nação Teen. E acontece aos sábados, às 4 horas da tarde. Isso, bem lembrado. E também a Nação Mulher, a Rede de Homens, que é uma vez por mês. Né? Então, assim, é um leque de ministérios aí envolvido na Luz para os Povos. O endereço? É Avenida Afonso Cáfaro, número 205. 2005, corrigindo. Higienópolis, bairro. Vou ler aqui um verso, Salmo 18, versículo 6. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. E eu quero ler Isaías 42, 6, que para você que não sabe, este é o versículo da onde saiu o nome do nosso ministério, da Igreja Luz para os Povos. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, ou seja, luz para os povos. Nós queremos agora ter esse momento de oração, agradecer ao Senhor por este momento tão precioso, a você que nos assiste, que Deus venha abençoar a cada dia o canal 10, a TV Cabo Mix, que a mão do Senhor esteja sobre todos vós. E agora nós queremos orar em prol da tua vida e que Deus venha fazer maravilhas. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui na tua doce presença, meu Pai. E visite agora este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que nos assiste. Em comum acordo, nós estamos aqui agradecendo ao Senhor, ó Pai. E quem sabe essa pessoa aí que está aflita, sofrendo demasiadamente, angustiada. Esta mulher, ó Pai, que talvez o marido dela está atolado nos vícios. Talvez os filhos que estão envolvidos aí em meio às drogas. Esta pessoa que está passando por um momento de enfermidade. Eu sei, ó Deus, que pessoas sofrem, mas em nome de Jesus, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, ó Deus, mas agora em nome de Jesus, eu, pastor Heloísa, estamos aqui, meu Pai, levando esta palavra de fé em oração, que o Senhor venha agora alcançar a tua vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, que este ano ainda seja um ano de restauração, de restituição, de paz, de bênção sobre a tua vida. Pai, a verdade é que não existe impossíveis ao Senhor. Abençoe poderosamente esta pessoa que talvez só tenha chorado, mas eu tenho certeza que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela brota, ela nasce ao amanhecer. Abençoe a todos sem exceção, e que essa pessoa a cada dia venha entender o que quer ter um compromisso contigo, meu Pai, que ela venha se render ao Senhor de todo o coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa. Amém. Nós entregamos esse momento e abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Para nós foi um prazer estarmos aqui. E nos despedimos aqui na graça e na paz do Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, meu e da pastora Heloísa. Fique com Deus. Amém.